Palmeiras venceu o Ceará de virada pelo placar de 2-1, noite de muito protesto, torcedor insatisfeito. O Palmeiras foi lá e conseguiu 3 pontos importantíssimos na busca pela liderança do Brasileirão 2025. Domingo especial também, a todos os papais um grande parabéns. Feliz Dia dos Pais para todo mundo que está comemorando, assistindo aqui a gente também na televisão da Jovem Pan e acompanhando o nosso Canelada, que vamos falar sobre todas as situações desse jogo de Palmeiras 2, Ceará 1, os gols, o pênalti marcado, o gol anulado do Ceará no finalzinho e a resposta que o Verdão dá depois desses protestos dos torcedores que não estão felizes com a Abel Ferreira, não estão felizes com a Leila Pereira e não estão felizes com a situação do Palmeiras no geral. Eu, Vitor Boni, estou no comando aqui hoje. Já dou meu boa noite para o Flávio Prado, que está por aqui. Boa noite. Para você falar, Flávio Prado, um pouco sobre esse jogo, sobre essa vitória do Palmeiras importante e uma resposta. Depois a gente vai falar um pouco sobre os lances, a arbitragem e tudo mais, mas seus destaques iniciais sobre esse triunfo importante do Palmeiras pressionado de Abel Ferreira. Boa noite, Boni, boa noite, amigos. Foi um triunfo realmente importante, mas não foi um Palmeiras convincente, não. Se o Pedro Raul tem um pouquinho mais de capacidade de finalização, ele finaliza, mas finaliza muito mal, né? Já houve momentos que não, mas no jogo de hoje, por exemplo, ele teve pelo menos 2 vezes aberto na cara do gol para fazer gol e acabou perdendo. E talvez contasse melhor a história do jogo, talvez o empate contasse melhor a história do jogo. Com relação aí os lances duvidosos, depois a gente vai discutir. O primeiro tempo foi muito ruim, o segundo tempo melhorou bem, golaço do Ceará logo no começo. E depois o Palmeiras teve uma virada. Vitor Roque estava ligado o jogo inteiro, acabou sendo premiado com um gol. Mas o Palmeiras jogando abaixo do que pode jogar. Somou os 3 pontos, tinha que somar, beleza, aí não se discute. Mas longe de ser ainda aquilo que se espera de um elenco tão caro, né? Estrearam o menino Kelvin lá, entrou no finalzinho. Hoje contrataram mais um, quer dizer, um saco sem fundo de dinheiro, né? O cofre do tio Patinhas, a coisa vai só que solto, né? Então contrataram hoje o Carlos Miguel, imagino que já fechou mesmo, né? Esse menino chegou quarta ou quinta-feira, então é um time também reconheço em fase de montagem, mas que pode jogar mais do que jogou. De novo, jogou menos do que podia, tanto que para mim o Ceará, se tivesse empatado o jogo, não teríamos nada de diferente do que se viu no jogo, não. Vamos falar também da contratação do Carlos Miguel. Pedro Marques trouxe todas as informações aqui na programação e também nas redes sociais da Jovem Pan Esportes. Muito próximo de assinar seu novo reforço do Palmeiras, o goleiro que agora há pouco estava no Corinthians, passou pelo futebol inglês e agora chegando também no Verdão para fazer sombra para o Everton. Vamos falar sobre isso com certeza, mas antes, boa noite para o Fábio Piperno, também está por aqui. Tudo certo com você, Piperno? Palmeiras vencendo. Primeiro tempo muito ruim, acho importante falar. Horroroso o primeiro tempo desse jogo na Arena do Verdão. Mas o Palmeiras consegue uma vitória importante. Boa noite para você. Boa noite, Boni, Flávio, Bruno. Boni, eu acho que tudo isso que o Flávio falou, o jogo foi no primeiro tempo lamentável, no segundo tempo melhorou, aliás, melhorou até por parte dos dois times. O Ceará criou, o Palmeiras depois conseguiu reagir, mas assim, é fundamental o torcedor observar algumas coisas. É muito fácil malhar o Vitor Roque, que tem realmente uma média pífia de gols até aqui. Ele é um jogador ainda com muitos problemas na definição, na tomada de decisões, né? Muitas vezes tem que chutar, não chuta, aí às vezes chuta quando tem que driblar. Ele tem feito escolhas ruins, mas ele é um jogador mal acionado na maior parte do tempo, porque o time joga errado, joga mal. No primeiro tempo, especialmente, foi a República Verde do Chuveirinho, como a gente já viu muitas vezes nesses últimos tempos. Não há ataque que resista tendo como um dos caras de lado, de beirada de campo, o infecundo Torres. Não dá, não faz nenhuma jogada. Agora, em compensação, assim, eu defendo algo há muito tempo, que coincidência ou não ocorreu pelo segundo domingo consecutivo quando o Palmeiras perdia, que é a entrada do Flaco Lopes para jogar ao lado do Vitor Roque. Porque aí o Vitor Roque ganha a companhia de um atacante de verdade. Ele é um jogador que circula bastante, ele sabe sair pelo lado do campo, ele é forte, é um jogador de explosão, raçudo, corajoso. Ninguém, em momento algum, pode acusar esse rapaz de omissão. Ele busca o jogo o tempo todo. Ele erra muito, até porque também aparece muito, né? E
repito, ele continua afobado. Isso ele vai melhorar com o tempo, à medida que os gols saíram com mais frequência e também à medida em que ele tiver alguém para dividir a responsabilidade com ele. Esse jogador é o Flaco Lopes, que é, de todos os atacantes que o Palmeiras tem, o que finaliza melhor e o mais refinado. Com o Flaco e sem o Vitor Roque, o Palmeiras não tem jogada de contra-ataque, porque o Flaco não é um jogador rápido. Ele não é um jogador para ser lançado em velocidade. Não é essa a característica dele. Em compensação, com o Vitor Roque e sem o Flaco, o Vitor Roque fica sozinho, porque não tem um jogador de toques curtos para poder jogar com ele. Esse jogador não é Facundo. O Sousa ainda está em adaptação, embora a gente veja qualidades nele, é um jogador aparentemente mais vertical, mas de qualquer forma, hoje, daquilo que o Palmeiras tem no elenco, eu acho que a melhor dupla seria uma dupla formada por Vitor Roque e Flaco Lopes. Não à toa, o Flaco Lopes entra no jogo contra o Vitória, o Palmeiras perdia por 2-0 e empatou. Os dois ficaram juntos até o final. Hoje, o Flaco Lopes entra depois do gol que o Palmeiras toma e eles permaneceram em campo por muito tempo. Um gol para cada um e o Palmeiras virou. Então, o Abel tem que deixar de ser teimoso em relação a alguns conceitos que ele tem. Aliás, o Vitor Roque, que fez o segundo gol do Palmeiras no jogo de hoje, é o primeiro dele na Arena do Verdão. Ele já tinha feito gols fora de casa. O gol que ele fez com o Palmeiras como mandante foi na Arena da Barueri contra o São Paulo. Então esse foi o primeiro gol de Vitor Roque jogando na Arena do Palmeiras. Bruno Prado, muito boa noite para você também. Vitória importante do Palmeiras, um jogo um pouco abaixo do esperado. Ainda mais o Palmeiras precisando dar uma resposta depois dessa eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, mas consegue 3 pontos que deixam o Alviverde ainda lá em cima na cola dos líderes. Bruno Prado, muito boa noite para você. Boa noite, Boni, boa noite a todos. O Palmeiras, ele realmente não está jogando bem, isso é claro para todo mundo. Mas foi lá e buscou uma vitória, coisa que o Palmeiras faz com alguma frequência. Acho que o fato do time não estar jogando bem e ter sido eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil não justifica tudo o que está acontecendo aí. Tem, claro, questões pessoais da presidente com torcida, isso existe, então isso também dá uma turbinada nos protestos, né? A guerra entre a presidente e a torcida organizada, mas assim, não justifica. Vai ter momentos que os times não vão jogar bem, vai ter momentos que os times vão precisar se remontar, vai ter momentos de queda. E para mim a torcida de futebol, seja qual for, teoricamente ela gosta do clube, né? Teoricamente ela tenta ajudar. E você tem que ajudar nos momentos em que o time não está bem, que está passando por uma remontagem, está passando por um momento ruim. Uma coisa seria se o Palmeiras estivesse brigando para não cair, e não está, né? O Palmeiras, com a vitória de hoje, foi a 36 pontos, ele está a 4 pontos do líder, Flamengo, com um jogo a menos que o Flamengo, 1 ponto atrás do Cruzeiro, com um jogo a menos que o Cruzeiro. Então ele está muito na briga pela liderança do campeonato, ele está vivo na Libertadores, passou muito tranquilo pela fase de grupos, está nas oitavas de final, tem um adversário que o Palmeiras, na teoria, é bem favorito para passar, que é o Universitário do Peru. Então ele tem uma boa possibilidade de estar daqui a pouco em quartas de final de Libertadores e a vida segue. Esse é o momento que tem que ajudar. Esses caras nos últimos anos, esses times já me entregou muita coisa boa. Agora eu vou ajudar os caras, agora estão precisando de mim, eu vou ajudar. Não volta-se contra. E não é só a torcida do Palmeiras que faz isso. 99% das torcidas no Brasil fazem isso, fazem a mesma coisa, não é só do Palmeiras. E se você olhar o time titular do Palmeiras que iniciou hoje, que foi o mesmo que jogou contra o Corinthians nos 2 jogos, né? No primeiro jogo jogou o Fux, hoje no segundo já era o Mikael, porque o Fux estava machucado. Dos 10 de linha, 5 chegaram esse ano, metade do time chegou esse ano. E mais 2, Giai e Maurício, chegaram no meio do ano passado, então aí é um pouco mais de um ano, Giai e Maurício. E 5 chegaram neste ano, ou seja, é um time bem novo, bem diferente. É um time que passou por uma reformulação, a maior reformulação nesses anos vencedores do Palmeiras, até porque o elenco que ganhou muita coisa, os caras envelheceram, isso é natural, tem mudanças. E às vezes as mudanças não dão resultado tão rapidamente. Ainda mais no meio do ano, o Palmeiras perde talvez os seus 3 jogadores mais talentosos. 2 vendidos, Estevão e Richard Rios, e um lesionado que é o Paulinho, né? Então o Palmeiras, talvez os 3 caras de maior talento individual, o Palmeiras perdeu. E tá aí, tá competindo, tá vivo na Libertadores, tá vivo no Brasileiro. É o momento de dar um apoio pros caras. Acho que não justifica, você pode vaiar, contestar. Concordo totalmente com o que o Piperno falou, acho que Flaco e Vitor Roque
devem jogar juntos mais vezes. O time já mostrou em alguns momentos uma melhora quando eles estão em campo e eles podem perfeitamente jogar juntos. Então você pode contestar alguma decisão da diretoria, alguma decisão do treinador. É eliminado com o Corinthians, uma vaia no fim do jogo é normal, mas nada de xingamento, protesto, ofensa a um treinador tão vencedor ou no clube, ofensa a alguns jogadores, bomba, rojão. Não justifica nada disso, né? Parece que o Palmeiras está sendo rebaixado e muito longe disso. O Palmeiras está na briga ainda pelas duas principais competições que disputa no ano. Bruno faz referência também aos protestos que tiveram durante a madrugada desse domingo no CT do Palmeiras. Daqui a pouco a gente passa as imagens também. O Palmeiras se pronunciou, fez uma nota também. Mas eu concordo muito com isso que você disse, Bruno. Acho que falta também a torcida ter uma compreensão. É fato que os últimos anos vencedores aumentaram a régua, né? Jogaram o sarrafo lá para cima do Palmeiras. O torcedor sempre querendo ganhar todo ano, competir e conquistar títulos importantes. Mas esse é o momento de uma reformulação da equipe do Palmeiras, né? Se a gente pega a escalação titular, que foi o time titular hoje, e também da eliminação contra o Corinthians, o trio de ataque, Sousa e Facundo, 25 anos. Vitor Roque, 20 anos. O Maurício, que assumiu a titularidade no meio-campo no lugar do Veiga, 24 anos. O Aníbal, 26. Os únicos que chegam aos 30 ou passam dos 30 são o Evangelista com 30 anos, o Gomes com 32 e o Everton com 37. Então é uma mudança de elenco do Palmeiras também, uma mudança de perfil do elenco. Todos os medalhões também pararam de render de forma quase que simultânea, né? O Veiga não está legal. No ano passado, o Dudu, o Rony, todo mundo parou de render mais ou menos ao mesmo tempo. E é um perfil diferente de trabalho também para o Abel, né, Flávio? É uma reconstrução desse elenco. O Abel pegou um time lá em 2020, já venceu de cara, né? E venceu bem, venceu uma quantidade grande de títulos. Mas agora, os nomes que conquistaram aqueles títulos, pouco a pouco, estão encerrando o seu ciclo no Palmeiras. E é o momento de formular um novo elenco. Talvez um elenco mais para frente, né? Um elenco de jogadores jovens. Talvez falte entender isso para o torcedor palmeirense também, né, Flávio? Mas nós precisamos separar um pouquinho o que é torcedor e o que é marginal vestido com uniforme de clube, né? Que é uma coisa que deveria ser proibido, deveria ser cobrado royalty. O problema todo, a coisa grave, a vaia não muda nada, não muda nada. É um direito que o cara vai lá, ele vai, ele aplaude, tá tudo bem. Não deve influenciar a performance do jogador. O que aconteceu à tarde, à noite, o atentado, aí é coisa de bandido. E por que o bandido está fazendo isso? O bandido está achacando a presidente. Quando a presidente parou de dar dinheiro para as palhaçadas deles lá, para circo, para carnaval, para aquelas porcarias todas lá, e na verdade, para os caras ficarem com a grana, aí eles passaram a ser inimigos dela. E aí, qualquer oportunidade, eles usam para fazer esse tipo de coisa. Então, é bandido. O cara está sendo achacado por alguma coisa que os caras entendem que tem direito. É isso, não tem nada a ver com torcida. Porque senão a gente vai misturar tudo, né? Eu tenho vários amigos palmeirenses, vários, que são corneteiros naturalmente. O palmeirense é corneteiro, é normal, é natural, é verdade. Inclusive, esse termo corneteiro é do Palmeiras. Era uma fábrica que tinha do lado do antigo Parque Antártica, que era uma fábrica que chamava Corneta. Não era fábrica de corneta, ela chamava Corneta. E tinha um muro baixinho, e os caras iam lá na hora do almoço, sentavam e ficavam falando mal do técnico, do diretor, de não sei o quê. E aí, então, os caras falavam, vão lá os corneteiros. E eles faziam fofoca e fuxiquinho lá contra o time, contra o jogador, na fábrica chamada Corneta. Então, viraram corneteiro, no muro da Corneta. Foi criado no Palmeiras. Eles são, né, cheios de... O italiano é todo agitado e fala com a mão. Aquela coisa, é muito característica das pessoas. Não tem nada a ver com o que está acontecendo lá. O que está acontecendo lá é um grupo marginal achacando o clube, tentando tomar dinheiro na marra, e aí sem ter limite nenhum e tal. Então são coisas diferentes. Agora o futebol do Palmeiras está muito fraco. Com tudo isso que vocês colocaram, que se justifica e tal, é uma remontagem do time, mas faz 2 anos que o Palmeiras não joga nada. Essa é a verdade. O Palmeiras já teve sérios problemas, o Palmeiras foi eliminado na Libertadores pelo Boca Juniors, porque hoje o que antes era uma coisa normal, hoje é uma brincadeira. O Boca esse ano foi eliminado pela Aliança Lima dentro de La Bombonera na pré-Libertadores. Meteu um Corinthians nele assim, absurdo, né? Digno de Corinthians a eliminação do Boca. E o Boca empatou com o time amador lá, o Auckland City. Não, é um negócio de maluco. Então, e o Palmeiras foi eliminado por esse time, por culpa do treinador, por o negócio do Hendrick e tal. Enfim, o Palmeiras vem jogando mal. O Abel parou de render alguma coisa interessante já faz algum tempo. Então, que o torcedor tá bravo, eu até entendo. Mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não tem nada a ver com vaia, tem nada... Qualquer jogador de futebol está habituado a receber vaia. Qualquer um. Agora,
achaque, violência, agressão, aí é coisa de bandido. E felizmente a Leila encara. Ela já mandou todas as imagens para a polícia, já chamou a polícia, já fez boletim de ocorrência, ao contrário dos outros que escondem, né? As imagens, quando tem essa agressão, quando esses bandidos invadem CTs, curiosamente as câmeras de segurança somem. Elas não estavam funcionando e tal, não sei o quê. Então essa postura da Leila é muito legal, muito importante, que respalda o trabalho do treinador. E se ela acha que o treinador tem que continuar sendo o Abel Ferreira, vai continuar sendo e acabou, independentemente do resultado. Até porque o Palmeiras, claro que com o elenco milionário que tem, seria um absurdo, né? Mas continua, se não tivesse, mas continua brigando pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Libertadores. A Leila que, inclusive, na apresentação do Kelvin, falou, né, que ela é presidente, ela é quem manda e ela quer a permanência de Abel Ferreira, já está com um contrato ali na mesa do técnico português, só falta a assinatura dele para renovar até 2027. Agora, Piperno, essa sequência de atuações, é verdade, a gente traz aqui todo o contexto do Palmeiras, que às vezes o pessoal não leva muito em conta desse momento de reformulação, de renovação do elenco, de jogadores muito jovens, jogadores que talvez não tenham essa casca, né? Se a gente pega, de novo, pegando como exemplo o trio de ataque do Palmeiras, o Facundo, que veio da Major League Soccer, o Sousa, que jogava no Talheres, que é um time pequeno do futebol argentino, depois não conseguiu ter sequência no Nottingham Forest, e o Vitor Roque, que vem num momento também de muita pressão, né? Um investimento muito alto, não conseguiu ter o sucesso que se esperava dele nessa primeira passagem, pelo menos pelo futebol europeu. Então, todo esse contexto colocado, mas ainda assim as atuações, incluindo o primeiro tempo que a gente falou aqui hoje, preocupam para essas oitavas de final contra o Universitário do Peru na Copa Libertadores? Ou a fragilidade do adversário é algo que talvez não faça com que o torcedor palmeirense tenha que se preocupar tanto com uma possível eliminação, que seria considerada precoce para o Palmeiras, Piperno? Eu não acredito muito nesse negócio de fragilidade adversária. É claro que o Palmeiras é muito favorito, acho que vai passar, mas é claro que não é um time que venha lá jogando o suficiente para acreditar que, puxa, basta um estalar de dedos aí e assim, calçar a chuteira do pé certo que nós vamos passar pelo time peruano. Não é assim. Repito, o Palmeiras é muito favorito, mas tem que mostrar isso em campo. Veja, eu acho que... essa no pé trocado, acho que dá para ganhar com o pé trocado, sim, pô. Dá? Chuteira direita no pé esquerdo, acho que dá, sim, pô. Ô, Flávio, você sabe que eu já vi o Palmeiras perder para o Universitário aqui em São Paulo. Outro, né? Outros tempos, né? Assim, o Palmeiras perdia até no bala mistura, pô. Não, mas eu sou por isso que o torcedor tem que rezar. O torcedor do Palmeiras acha que sempre foi assim. Você sabe que não foi assim. Mas claro que não foi, né? Isso aqui é um momento de glória, né? Eu fico com o pé atrás, porque eu sei que não foi assim, não. Talvez o torcedor esqueça que teve época que tomava de 6 do Curitiba. Do Mirassol, que não é esse Mirassol. 7 do Vitória em casa. 7 do Vitória em casa. Água Santa. Torcedor. 2 rebaixamentos. Já vimos coisas do arco da velha. O torcedor precisa entender que eu acho assim que o time merece críticas, o trabalho do Abel tem o seu momento mais delicado até aqui, mas não é para ruptura. Eu sempre defendo o seguinte: correção sim, demissão não. É muito mais barato corrigir do que demitir e começar de novo. Até porque esses caras também, eles merecem um voto de confiança por tudo que já foi feito. Claro que isso não dá o direito de continuar errando para sempre, mas um voto de confiança eles merecem sim. E esse tipo de torcedor que vai lá para encher o saco o tempo todo, esse tipo de torcedor também não faz muita falta, né? Aliás, por exemplo, eu vi recentemente o Richard Rios lá tomando bronca, depois protestando na hora que fez gol, depois pediu desculpa e tal, mas calma lá, né? O torcedor também erra, por incrível que pareça ele acha que não, mas também erra. Quanto ao que aconteceu de madrugada, eu só vou insistir numa coisa. Às vezes, a gente tem, assim, no vocabulário, no verbo falado e tal, a tendência a minimizar um pouco os fatos. Eu não acho que foram protestos, não acho que foram manifestantes e também não chamaria aqueles caras de torcedores. Eu chamo de bandido, porque aquilo é crime. Quando você joga uma bomba, imagina, por exemplo, o cara tá passando na rua e joga uma bomba na minha casa, na sua e tal. Ele não sabe onde vai cair, não sabe se vai pegar em alguém, não sabe que, ele vai embora e nem sabe se aquilo estourou aí, ou enfim, um local deserto, ou se atingiu alguém e matou. Então, o que aconteceu foi um atentado cometido por bandidos.
Esses caras não são torcedores, eles não representam o Palmeiras. E a polícia tem a obrigação de colocar esses vagabundos, esses bandidos na cadeia, onde é o lugar deles. Agora, o técnico do Palmeiras, no passado, ele já encontrou em outros momentos soluções muito rápidas para, enfim, problemas sérios, não só durante os jogos, mas na própria formação do time. Eu me lembro que naquele célebre jogo lá contra o River Plate, talvez a maior vitória, o maior jogo no período Abel, o Palmeiras fez 3-0 lá. O Palmeiras, nos 5 primeiros minutos, tomou um sufoco muito grande lá pelo lado do Marcos Rocha. Aí ele recua o Gabriel Menino, o Rocha vira uma espécie de um terceiro zagueiro, o Palmeiras controla o jogo, consegue aquela vitória histórica. Contra o Flamengo, na final da Libertadores de 2021, ele, sem trocar peças, ele muda o posicionamento de vários lá dos jogadores e tal, arruma lá uma outra solução e ganha o jogo, né? Então a gente brincava, porque agora o Abel tem um plano e tal, né? A impressão que passa nesse momento é que a caixinha de planos lá, então, parece que está vazia. Então, está na hora do Abel voltar a ser aquele cara criativo e inventivo que ele foi lá atrás. Porque nos últimos tempos tem sido burocrático demais e repetido algumas soluções que comprovadamente não dão certo. E até chamou a atenção, né, Piperno? Alguns torcedores reclamaram, falando, contra o Corinthians, nos 2 jogos, tirou o Vitor Roque muito cedo, né? Tirou o Vitor Roque no intervalo. Eu também critiquei isso. E hoje o Vitor Roque, ele não só permanece, né, ele não só muda a estratégia, como o Vitor Roque faz o gol da vitória do Palmeiras. Então isso chamou a atenção, talvez essas leituras que não estejam sendo tão, vamos poder falar assim, certeiras quanto foram em outras épocas, como você falou, né, Vitor? O Abel, ele foi melhor quando ele era menos convencional e menos previsível. Tirar o Roque para colocar o Flaco, isso é fácil. Qualquer um faz. Agora, e aí? Como é que nós vamos trabalhar uma forma de jogar para ter os 2 em campo ao mesmo tempo? Isso é mais difícil, é mais sofisticado. E isso exige mais trabalho lá no dia a dia. Agora, Bruno, faço a pergunta para você também. O Palmeiras agora tem o Universitário pela frente, 8ª de final da Copa Libertadores. O Palmeiras sonha com um tetracampeonato, mas vem nesse momento que não é dos melhores. Venceu hoje, conseguiu uma vitória importante, mas ainda assim o desempenho chamou a atenção. É uma sequência de jogos do Palmeiras que pode preocupar para essas 8ª contra o Universitário? O Palmeiras, ele tem um favoritismo no confronto, mas ele está num momento mais de passar, de conseguir resultado, né, do que de esperar um grande desempenho do Palmeiras. Eu não espero que ele tenha um grande desempenho já contra o Universitário, porque o time não está bem. E pode melhorar aos pouquinhos, né, mas não vai de uma hora para outra chegar e passar por cima de tudo que é adversário, até porque isso não é muito a realidade do futebol brasileiro, né? Às vezes criam umas ilusões meio malucas aí. O próprio Ceará, adversário de hoje do Palmeiras, ele enfrentou o Ceará, que estava na Série B ano passado. O Ceará enfrentou nas últimas 3 rodadas os 3 líderes do campeonato, os 3 primeiros colocados. Ele só perdeu do Palmeiras. Ele ganhou do Cruzeiro no Mineirão, ele empatou em casa com o Flamengo e hoje perdeu para o Palmeiras e poderia perfeitamente ter empatado o jogo. Seria um resultado bem normal pelo que foi o jogo. Então, aí cria-se uma ilusão. Não, o Palmeiras, o Flamengo, quando eles pegarem o Ceará, eles têm que atropelar o Ceará. A realidade não é essa, e não é esse ano. É normal no futebol brasileiro que isso não aconteça. O campeão do ano passado, brasileiro e da Libertadores, Botafogo, por exemplo, não venceu nenhum dos 2 jogos contra o Criciúma, que foi rebaixado. Ele perdeu em Criciúma e empatou em casa. Ele empatou em casa com o Cuiabá, que foi o último colocado do campeonato. Então, ele perdeu em Caxias do Sul pro Juventude, que ano passado brigou para não cair e está brigando para não cair de novo. O mesmo Juventude ano passado ganhou do Flamengo também, não só do Botafogo. Então, às vezes cria-se uma coisa assim de que no Brasil o Paris Saint-Germain na França. Não é isso. Então, o Palmeiras, ele é favorito para passar pelo Universitário do Peru, acho que vai passar, mas eu não espero nada muito brilhante, não. Acho que o Palmeiras passa, sem grandes brilhos, sem grandes atropelamentos. O Universitário, por exemplo, na primeira fase, ele passou num grupo em que foram eliminados 2 times que bateram um monte de vezes em brasileiro aí nos últimos anos, Independiente Del Valle e Barcelona de Guayaquil. O Del Valle
Ele agora acabou de eliminar o Vasco da Sul-Americana. O Del Valle, se pegar todos os confrontos dele, mata-mata contra brasileiros, ele leva muita vantagem. Não é pouca, não. Ele leva uma boa vantagem. Ele já ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians em fase de grupos, ganhou em semifinal também do Corinthians. Ele já eliminou o Grêmio. Ele já ganhou do Flamengo uma Recopa Sul-Americana. E agora eliminou o Vasco Grêmio. também. Grêmio. Eliminou o Grêmio numa pré-libertadores. Barcelona de Guayaquil foi Barcelona de aquele Guayaquil. delicioso jogo do lado do nosso... Segundo Castilho. Eu sei que o Flávio fosse Os grandes esquecer isso. momentos do ano. Esse ano teve isso. O Barcelona de Guayaquil, em 2021, estava numa semifinal de Libertadores, eliminando o Fluminense, por exemplo. Em 2017, ele estava numa semifinal também, eliminando o Palmeiras e o Santos. Então, assim, o Universitário passou num grupo em que ele tirou 2 equatorianos que batem toda hora em time brasileiro. E a gente tem essa... Apesar, há um domínio brasileiro na Libertadores. 6 títulos seguidos é uma coisa muito relevante. Mas, assim, dá a impressão, não, eles vão pegar, vai ganhar de 10-0 e 10-0. Não é isso. Então, eu acho que o Palmeiras passa pelo Universitário, mesmo se jogar mal, e acho que vai jogar mal, mas eu acho que vai passar jogando mal, sei lá, um empate lá, uma vitória aqui, uma coisa assim. Eu não espero nenhum atropelamento, não, mas o Palmeiras, acredito que ele passará de fase. Eu acho que o Palmeiras passa, talvez, com tranquilidade, mas sem atropelar. Sem atropelar. Dá para acreditar que o Palmeiras tem qualidade para isso, apesar do mau momento.